Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já blasfemou contra o Espírito Santo? Você já cometeu algum pecado, colocou suas mãos na cabeça dizendo: nossa, eu acho que agora eu blasfemei contra o Espírito Santo? Você sabe o que é a blasfêmia contra a terceira pessoa da Trindade? Se não ou se sabe, fique comigo, porque neste vídeo eu vou esclarecer alguns pontos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, eu peço a você, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo se fizer algum sentido para você, para os grupos de WhatsApp, porque o meu intuito, objetivo e propósito é edificar a vida das pessoas, semeando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da exposição das Escrituras. Vamos lá então. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Em primeiro lugar, precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força ativa, uma energia, uma ideia, aquele friozinho que te dá quando você está cantando, quando você está glorificando. Não, o Espírito Santo, biblicamente falando, ele é uma pessoa. Mas como assim, Douglas? O Espírito Santo é uma pessoa? Sim, encontramos nomes do Espírito Santo, então pessoas possuem nome, então isso prova que o Espírito é uma pessoa, porque ele possui nomes. Encontramos também o Espírito Santo possuindo sentimentos. Paulo fala assim, não entristeçam o Espírito Santo. Sentimentos são de pessoas. Encontramos algumas atividades também que só pessoas fazem, como ensinar, como falar, testemunhar, e o Espírito Santo ele ensina, ele fala, ele testemunha. Então isso sendo atividade de pessoas, prova que o Espírito Santo fazendo isso, ele também é uma pessoa. E se pode blasfemar contra ele. E vamos entender o que Jesus ele está falando neste texto aqui de Mateus 12, 31 e 32. Jesus diz: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Olha só, então Jesus está provando também aqui a pessoalidade do Espírito Santo. Ele está dizendo, por esse motivo, todo pecado contra homens serão perdoados, mas contra o Espírito Santo não terá perdão. Então Jesus está falando, assim como homens e mulheres em geral são pessoas, o Espírito Santo também é uma pessoa, porque assim como os homens podem ser afetados, o Espírito Santo ele é afetado com atitudes nossas. Mas para entendermos o que significa a blasfêmia contra o Espírito, precisamos compreender o contexto em geral do capítulo de número 12 do Evangelho escrito por Mateus. Então aqui no verso de número 1, Jesus ele está caminhando por uma plantação de espigas de milho e os seus discípulos começam a colher espigas para comer porque estavam com fome. De repente os fariseus se aproximam e começam a questionar Jesus por que os seus discípulos estão comendo ou colhendo espiga num dia de sábado. Jesus começa a questionar e dar palavras firmes aos fariseus, dizendo: se vocês tiverem um animal e cair num poço no dia de sábado, você não vai lá resgatar o seu animal? Porque os discípulos, os meus discípulos, não podem comer no dia de sábado? Eles têm que morrer de fome? Então Jesus ele dá uma palavra dura contra aqueles fariseus e segue o seu caminho. De repente, Jesus entra na sinagoga dos fariseus e ali, na sinagoga, os fariseus querem colocar Jesus à prova. Então eles pegam um homem com a mão mirrada, apresenta a Jesus e pergunta a Jesus: é lícito curar no sábado? Jesus não responde palavras aos fariseus e começa a curar aquele homem, a transformar a vida daquele homem. Jesus sai da sinagoga e ele começa a andar e uma multidão começa a seguir a Jesus. De repente é levado até Jesus um homem endemoniado e aquele demônio estava impedindo o homem de ver e de falar. Jesus expulsa o demônio, aquele homem começa a enxergar e começa a falar. A multidão fica impactada com a atitude, a ação e os milagres de Jesus e começa a dizer que Jesus verdadeiramente era o Messias que fora prometido no Antigo Testamento, filho de Davi.
Então, o que que acontece? Jesus está ali com aquela multidão agitada, começando a falar sobre Jesus, exaltando a pessoa de Cristo, e os fariseus começaram a observar aquilo e começou a questionar a multidão e a Jesus, dizendo que todas as obras que Jesus estava realizando era pelo príncipe dos demônios. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, era pelo príncipe dos demônios. E Jesus, ele simplesmente continua a conversar, a dialogar com aqueles fariseus, dizendo, mas um reino dividido, ele não prospera, ele não progride. Como eu posso expulsar os demônios pelo nome ou pelo poder do demônio? Isso é impossível, porque se for assim, esse reino das trevas, ele nunca pode prosperar. Aí ele começa a contar uma parábola, dizendo, como pode um valente dominar outro valente, se ele entrar na casa do valente, prender aquele que é valente, e assim ele pode dominar a casa, pode roubar, pode fazer o que quiser, porque ele dominou aquele valente. Então Jesus estava se colocando como um valente, muito mais valente e poderoso que Satanás, que ele veio para dominar Satanás, para prender e operar os milagres da parte de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo. E ele começa, então por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Jesus está dizendo, todo aquele que começar a atribuir essas obras maravilhosas de Deus a Satanás, começa a blasfemar contra o Espírito Santo e não haverá perdão. Por quê? Porque a pessoa vai blasfemando, vai pegando as obras da cruz, as obras de Deus, o milagre, a transformação, os dons do Espírito e vai dizendo que isso tudo provém, a fonte disso tudo é Satanás. Então ela vai bloqueando o próprio coração dela, petrificando o seu próprio coração, de sorte que não há mais como esta pessoa que está proferindo essas palavras se arrepender. Por quê? Porque aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não estará mais convencendo essa pessoa, visto que ele magoou a pessoa do Espírito Santo através das suas palavras, dos seus sentimentos e do seu coração petrificado. Então, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo, senão atribuir as obras de Deus, os milagres, a manifestação do Espírito Santo, a salvação a Satanás. Fazendo isso, a pessoa começa a gerar maus frutos e não tem como. Uma árvore que nasce para produzir maus frutos nunca pode produzir bons frutos. E Jesus conta essa parábola aqui no verso de número 33 do capítulo de número 12, ele diz assim, ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto você conhece a árvore. Ou seja, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus que se transformaram em uma árvore má, só podia gerar o quê? Maus frutos. Não podiam gerar bons frutos. Então, o objetivo final daquelas árvores, Jesus estava comparando os fariseus como árvores má, o objetivo geral era o quê? Ou o objetivo final? Ser cortados e lançado ao fogo. Mas a árvore boa só dá bons frutos. Então, Jesus está nos trazendo algo que é magnífico, porque se você já pecou e colocou suas mãos na cabeça dizendo, acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, me perdoa, Deus. Pode ter certeza que você é uma árvore boa que produz bons frutos. Ou seja, você produziu fruto do arrependimento. E isso não advém de você mesmo, e sim do próprio Espírito Santo que te convence que você pecou, que você errou. E isso não significa blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia não tem perdão. Por quê? Porque a pessoa que começa a blasfemar, vai blasfemando, vai petrificando o seu coração, vai tapando os seus ouvidos e ela já não tem mais solução, ela não consegue ouvir a voz meiga e doce do Espírito Santo convencendo essa pessoa de que ela está errada. A pessoa vai pecando deliberadamente e já não quer, ela não quer mesmo se arrepender dos seus pecados. E daí
só resta a morte para essa pessoa. Então, se você ficou preocupado, meu Deus, eu pequei, eu acho que eu pequei, pode ter certeza que isso é uma evidência enorme de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito, porque o Espírito te convenceu a pedir perdão. Talvez ali você apenas cometeu uma iniquidade, mas o Espírito Santo que está dentro de você te chamou para o arrependimento. Beleza? Espero ter contribuído com você, esclarecido alguns pontos para você, e se fez sentido para você esse vídeo, se te ajudou, pode fazer sentido a outra pessoa e ajudar a outra pessoa também. Por isso eu te peço, compartilhe para mais pessoas, isso você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo bíblicos, cristocêntricos, da palavra de Deus para edificar mais pessoas, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha missão. Deus abençoe. Deixa aqui no comentário se você passou por isso já achando que blasfemou contra o Espírito Santo e tal. Deixa aqui porque eu quero ler os seus comentários, te responder, e isso vai abençoar a vida de mais pessoas que talvez esteja passando por esse momento agora achando ter blasfemado contra o Espírito Santo. Até o próximo vídeo e tchau!